Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí dos filmes mais esperados do mês de maio. Muita coisa interessante, muitas coisas aí que vão continuar histórias e alguns reboots e reformulações, mas muitas coisas interessantes. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo porque assim, tá recheado de coisa aí o mês de maio. Começando aí com o filme do gato talvez mais famoso da cultura pop, mas o único gato a princípio que gosta muito de lasanha e também odeia segunda-feira. Claro, estou falando do Garfield, uma animação que vai ser aí intitulada de Garfield Fora de Casa, que vai trazer aí um aspecto de origem para o gato Garfield, né? Onde vai contar ali o princípio como ele, né, adotou o seu dono e também a história de origem talvez envolvendo aí o seu pai, que acabou se envolvendo com animais perigosos e que agora está com uma grande dívida com eles e vai precisar da ajuda do Garfield. Mas é aí que entra a principal treta, porque o Garfield, não vê o seu pai há muito tempo. E quando eu digo muito tempo, é praticamente a vida inteira. Porque ele é um gato ali de rua que tenta se virar do jeito que dá. Então a relação entre os dois é meio distante, para dizer o mínimo. Envolvendo aí o cãozinho Odd, que é muito conhecido também. Claro, o próprio dono do Garfield, o John, que vai ter ali um papel mais secundário nessa história, porque o Garfield vai sair de casa para tentar aí ajudar o seu pai. Então vamos esperar aí coisas boas desse Garfield, porque faz muito tempo que a gente não vê esse gato gordo aí nas telonas. Lembrando que os live actions aí já fazem mais de 10 anos, se eu não me engano. E uma animação provavelmente é o que estava precisando, para essa franquia. Onde? Aí onde? Pensei que ele estivesse esperando. E seguindo aí agora para um dos filmes mais esperados do ano, que eu já comentei algumas vezes, até mesmo porque ele já foi adiado uma vez. Estou falando do filme O Dublê, protagonizado por Ryan Gosling e também Emily Blunt, onde eles vão estar meio que conectados nessa história por fazerem parte de uma produção de um filme. O filme é basicamente sobre isso, sobre um dublê que acaba se envolvendo em uma treta, tem a ver com o protagonista do filme em que ele está atuando. Então é mais ou menos essa a pegada. E Emily Blunt vai estar nessa jornada com ele para tentar descobrir onde está o astro, do filme e o porquê ele se envolveu com essas pessoas perigosas. E vão ter muitas cenas de ação, até mesmo por conta do próprio tema do filme, mas também a própria história, que aparentemente é uma história um pouco diferente, mas em alguns aspectos lembra bastante coisas que acontecem aí em Hollywood, onde o dublê vai acabar dentro dessa treta envolvendo aí os peixes grandes, desse mercado audiovisual aí que é a sétima arte. E estamos muito ansiosos para assistir esse filme, principalmente por conta da sua temática, porque a gente vê, filmes de ação sendo lançados, mas muitos desses filmes são genéricos e qualquer coisa, ou até mesmo continuações de sagas insanas. É bem interessante ver essas novas ideias ganhando vida. E é muito interessante, ver essas ideias bem diferentes ganhando vida. Então vamos ficar na guarda do filme O Dublê. Merda! Uma última queda pra fechar com toda a glória. E seguindo para a próxima semana, o filme O Planeta dos Macacos, O Reinado, ou O Reino, também chega agora no mês de maio. O filme vai trazer aí, uma história no futuro da trilogia que a gente viu sendo rebootada, onde foi aí bem aclamado pela crítica e foi uma trilogia bem fechada. E esse longa é sim uma continuação direta, mas que se passa muitos anos após os acontecimentos da trilogia. E o filme vai trazer a história de César como se fosse uma lenda, um vestígio do passado, quando ele libertou a espécie dele dos humanos, basicamente. E esses humanos acabaram tendo que viver de uma forma um pouco diferente, sendo agora meio que quase extintos. E quando esses humanos são encontrados, eles acabam não tão agradavelmente partindo dessa para melhor. E é aí que entra a história, a treta disso tudo, onde um macaco que tem ali os mesmos ideais e convicções que a gente vê no próprio César
acaba vendo que a civilização dos símios está meio que perdendo o controle. E com isso vem essa parada de reinado, né? Onde eles têm ali um rei propriamente dito que faz o que quiser a seu bel prazer, basicamente, indo pelos mesmos caminhos, né, em que a humanidade foi nos primórdios da própria evolução humana. Então eles estão trilhando o mesmo caminho. Já esse outro símio vê a história, né, da própria humanidade e dessa revolução dos símios como uma oportunidade de fazer uma sociedade melhor, mas ele está sendo visto como louco e não como visionário. E para provar isso, ele vai precisar de ajuda, e não só da ajuda de outros macacos, mas também de humanos que ele acaba encontrando nessa jornada e que vão precisar da ajuda dele também, porque o cara lá, o rei, né, não tá tão contente assim. Então vamos ver toda essa evolução, né, que foi a franquia Planeta dos Macacos, lembrando muito vários aspectos dos próprios clássicos, né, lá dos anos 60, dos anos 70. Então é bem interessante ver, né, essa franquia retornando, e a gente espera que seja aí uma continuação digna da trilogia que a gente viu sendo criada. Isso é errado. E é nesse mês também que vamos ter mais um filme de corrida, contando a história de uma rivalidade antiga, mas aqui nesse filme vai ser a rivalidade entre a Lancia e a poderosa Audi, no filme Corrida para a Glória. E como a gente já viu em outras produções, né, que rivalizam tanto em corridas mesmo, né, tipo uma rivalidade entre as marcas, né, de carros, mas também rivalidade dos próprios pilotos. E a gente vê que é uma coisa boa, né? Pelo menos os últimos filmes que a gente viu, como o próprio Rush, né? No Limite da Emoção, acho que é esse o nome, pelo menos o nome no Brasil, e também o próprio Ford versus Ferrari. E esse aqui pode ser sim, né, um filme que competiria ali, né, pela atenção dentre essas obras, né, que a gente já conhece. E aqui vamos ver aí então um embate de rally, que é uma pegada um pouco diferente, no Campeonato Mundial de Rally de 1983, onde a Lancia estava enfrentando aí, né, uma rival que seria a queridinha do esporte há muito tempo, a própria Audi. Então é um embate bem importante aí para as duas marcas, e mostrando mais uma vez que o esporte tem sim as suas reviravoltas e nada está garantido, mas ao mesmo tempo, né, alguns aspectos aí podem sim fazer uma grande diferença na hora de um embate dessa magnitude, mas ainda assim há espaço para a inovação. Então vamos ver aí se esse filme vai fazer parte, né, desses grandiosos aí do gênero, e que se vocês quiserem a gente pode sim abordar esse tema em um vídeo, né, temático aí sobre filmes de corrida, por que não, né? Então deixa aí nos comentários se você quer ver mais, né, sobre esse subgênero aí que é o gênero de corrida nos cinemas. E já aproveita que você está aí embaixo, já deixa o like e se inscreve no canal, que é muito importante e ajuda a gente a impulsionar o vídeo cada vez mais. Então já aproveita aí. Losing. Now we have the second stage in Toscany. E agora o filme Amigos Imaginários, mas não é o filme de terror Amigos Imaginários que tiveram aí a brilhante ideia de lançar no mesmo ano. É o filme de comédia Amigos Imaginários, beleza? Um pouco mais infanto-juvenil para dizer aí, é mais ou menos a vibe do filme, que vai trazer a história de uma garota que acaba descobrindo aí uma certa facilidade, um certo poder de enxergar amigos imaginários, e não só os dela, mas também de outras pessoas, né? E com isso ela vai entrar em uma jornada para tentar reconectar os amigos imaginários aos seus respectivos amigos humanos, né, propriamente dito. Mas essas crianças acabaram crescendo, né, e vivendo ali a sua vida adulta, e com isso eles acabam esquecendo de seus antigos amigos, né, os amigos imaginários. E essa então vai ser a função dessa garota, tentar reconectar, né, essa nostalgia de infância com os adultos. E vai ser aí aparentemente um filme bem divertido, porque vai contar com um elenco de peso, né, envolvendo aí o ramo da comédia, né, porque vamos ter Ryan Reynolds e também Steve Carell como os grandes nomes do filme. Então assim,
Parece bem interessante, parece bem promissor e vamos conferir, né, agora no mês de maio. Às vezes, quando eu fico nervosa, eu... Oh, meu Deus. Não encara ele no olho. Qual olho? Você sabe muito bem qual olho. E agora uma continuação barra prequel, porque se passa entre o terceiro e o quarto filme. É, mais ou menos essa pegada. Estou falando, claro, do spin-off intitulado de Furiosa, uma saga Mad Max, que vai trazer aí a origem, né, da personagem Furiosa, que conhecemos no filme Estrada da Fúria, que para mim é sim um dos maiores filmes já feitos e com certeza o melhor filme de ação assim de todos os tempos. Eu gosto muito de Estrada da Fúria, e que pra mim fica até mesmo um pouco acima ali de Exterminador do Futuro 2, que é pra muitos aí o melhor filme de ação. Mas enfim, o filme vai se passar aí em um futuro pós-apocalíptico, claramente, como vocês já conhecem essa temática, mas contando a história então de origem de Furiosa, que acabou sendo raptada, né, de sua mãe e sendo levada pelo vilão do filme, que vai ser interpretado pelo Chris Hemsworth, ou como vocês conhecem ele como Thor, né, basicamente. Essa história vai ser aí o ponto, né, de Furiosa, que acabou sendo salva pelo Immortan Joe, que mais tarde a gente vê que nem é tão, né, bonzinho assim. Mas o conflito entre ele e o personagem do Chris Hemsworth vai ser aí, né, o estopim para a personagem se tornar a Furiosa que a gente conhece, que vai ser interpretada aí pela Anya Taylor-Joy. E muito se fala sobre as polêmicas envolvendo os próprios efeitos visuais do filme. Mas pra gente ter certeza do que vai acontecer é somente quando a gente assistir o filme. Mas os efeitos estão sendo criticados por conta dos trailers que eles soltaram, né? Porque tem mesmo uma cara de CGI. Talvez essa aqui seja a segunda era, né, dos efeitos CGI ruins. Então a gente não sabe aí qual vai ser o futuro, né? Mas a gente pode fazer um vídeo só comentando sobre isso, porque muito se fala, né, sobre o próprio filme, né, Mad Max Estrada da Fúria, de efeitos práticos versus os próprios efeitos visuais. E aqui em Furiosa esse debate foi novamente reerguido. Então vamos ver aí como esse filme vai, né, tratar com todas essas questões. E claro que eles precisariam, né, ter dado um polimento ali, um cuidado um pouco maior para lançar o filme, mas a gente só vai ter certeza mesmo quando assistir, né? Porque assim, nos trailers tá meio estranho. Vão aonde? E agora um filme para ficar de olho, porque é um filme que aparentemente é mais um filme de ação genérico nessa onda que John Wick trouxe, mas ainda assim é um filme promissor, principalmente por conta do seu protagonista e também pela história que está sendo, né, desenvolvida aqui. Estou falando do filme Fúria Primitiva, que vai contar a história de um rapaz na Índia que acabou sendo liberto da prisão e acaba se deparando, né, com um mundo um pouco diferente do que ele conhecia. Obviamente, né, tendo esse conflito do tempo em que ele esteve, né, na prisão. E com isso ele acaba percebendo que os valores, né, do mundo exterior estão meio que, né, virados de ponta cabeça, e a ganância corporativista também tomou conta do mundo. E esse é o principal estopim para que ele, né, tenha essa raiva insana aflorada, onde ele agora vai em busca de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele há muito tempo. Lembrando aí, né, em alguns aspectos, o próprio John Wick. Mas, né, como eu disse, é um filme para ficar de olho, porque esse aqui pode ser sim uma nova franquia, assim como o Nobody vai se tornar, né, tendo aí o seu segundo filme. Esse aqui também pode, né, vir a se tornar uma nova franquia de ação, inclusive pelo seu próprio protagonista, que é sim carismático em alguns aspectos, e a gente conheceu um pouquinho mais dele, né, pelo menos da parte, né, da sua atuação excelente, na minha opinião, com o filme A Lenda do Cavaleiro Verde, do estúdio A24. Então ele tem sim ali alguns aspectos de boas obras, né, em que ele participa, e essa aqui pode ser sim uma dessas.
E também temos um filme de terror chamando a atenção agora no mês de maio. O filme Imaculada, que lembra bastante em alguns aspectos o filme Primeira Comunhão, se eu não me engano, que tem mais ou menos a mesma vibe, mas ainda assim tem algumas diferenças. Imaculada traz aí, né, a história de Cecília, que desde muito nova descobriu que ela deve ser sim devota a Cristo. E depois de algum tempo sendo treinada, ela acaba indo parar em um convento lá assim, sabe lá onde Judas perdeu as botas? Da Itália, e com isso ela acaba descobrindo alguns segredos deste convento no interior. Convento esse que tem algumas coisas peculiares, para dizer o mínimo, mas uma delas é a ascensão do próximo Cristo, aparentemente, pelo menos é o que eles acham que estão fazendo. E com isso ela acaba descobrindo que na verdade eles estão fazendo alguns rituais assim, meio duvidosos, para dizer o mínimo. Mas quando ela acaba descobrindo isso, é tarde demais, e ela está mais envolvida nessa treta do que ela gostaria. E no meio dessa treta toda, ela sim descobre que ela realmente deveria, né, ser devota a Deus e servir a ele de alguma forma. Mas a forma em que ela acaba seguindo é uma forma, assim, um pouco diferente ou fora do convencional, se a gente pode chamar dessa forma, né? Onde ela acaba então pondo na cabeça que é ela que tem que pôr um fim nisso tudo, né? Indo atrás aí dos responsáveis por talvez, né, tentar trazer o mal à Terra. Então vamos conferir ou não esse filme no final do mês de maio. Um filme bem perturbador em alguns aspectos, pelo menos nos trailers, e também promete aí um plot twist ou algo parecido bem interessante, né, no final do filme ou ali nos finalmentes ali. E também a própria evolução da personagem Cecília, que ao chegar é bem pacata, quieta, tranquila, e ao descobrir ali as coisas que estão acontecendo, a parte mais humana dela, né, acaba aflorando, e ela vai ter que fazer coisas que ela nunca imaginava que teria que fazer. You should love. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, mas espera lá que ainda nós temos o Highlight Reels com mais lançamentos do mês de maio. Então, DJ, aumenta o som aí pra gente. Agora sim, pessoal, o vídeo vai chegando ao final. Espero muito que vocês tenham gostado. Tem muitos filmes interessantes no mês de maio, assim, a carteira vai dar uma chorada. Então é muito importante que vocês deixem nos comentários qual é o filme que você pretende assistir no cinema, pra gente conseguir debater e eu te dar talvez aí algumas dicas de como economizar no cinema. Belezura? Então já vai deixando aí o seu like, já aproveitando que está aí comentando. E também, se ainda não se inscreveu, se inscreve porque é muito importante e ajuda a gente aqui no YouTube, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!